Olá, amigos da OVTV e pessoal amante do turismo, que só ingresso te leva. Começando hoje mais um programa aí para esclarecer hoje, na Semana do Consumidor, alguma coisa nova que veio aí, né? Lei LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, a gente trouxe uma grande amiga chamada Karine, advogada e trabalha nessa área dessas leis, né? E vamos tentar falar um pouquinho de alguns pontos mais pontuais de algumas leis que precisa ser esclarecida, alguns detalhes que todo mundo precisa conhecer, né? Então, a Karine gostaria que ela mesma se apresentasse um pouquinho, né? Como é que faz ali advogada com turismo agora? Da onde veio isso, né, Karine? Como é que conseguiu essa junção aí? Tudo bem, Enio? Obrigado pelo convite. Quero te agradecer primeiro também, né? Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar com vocês e falar de uma lei tão importante. É nova, mas é uma lei que vem já... Ela é uma reunião de várias leis, porque as pessoas pensam assim, nunca foi tratado sobre proteção de dados? Em algum momento foi, mas eram coisas muito esparsas, né? Então acabou vindo a LGPD para reunir tudo o que interessava sobre esse assunto. Eu sou advogada há 12 anos, trabalho com franqueabilidade e com LGPD atualmente, mas trabalhei alguns anos com direito de família. E por estar no coração do turismo, né, que Gramado é uma referência nacional. Chega aqui, parece que tem que mudar de ramo, né? Mais ou menos isso. Ficamos meio que, né, restritos a esse ramo e ficou maravilhoso e cá estamos. Bom, a LGPD... ela veio inspirada na GDPR, que é a lei, lei de proteção de dados desculpa, da Europa. E devido a muitas ações comerciais existentes entre o Brasil e a Europa, meio que se sentiram obrigados, forçados a regulamentar essas questões, porque a GDPR veio também trazendo grandes sanções ou algumas grandes empresas se adequavam ou não tinham mais a negociação. Até então, tem uma amiga em comum que estava me dizendo que a outra advogada lá, que você conhece, que o mundo todo, né, hoje todas as empresas precisam estar ligadas nessa lei para poder se fazerem negócios, né? Sim, tem coisas que são exigidas em outros países que não são exigidas aqui, mas aí se você for negociar, você tem que se adequar à legislação deles e assim a gente vai se adequando conforme a necessidade. Certo. Hoje a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trabalha sobre os dados que são coletados nacionalmente, os dados coletados aqui, sejam empresas nacionais ou empresas multinacionais. Uma vez que o dado é coletado no Brasil, ele tem que ser adequado à LGPD. A LGPD, o que ela protege, né? Ela protege basicamente os dados das pessoas naturais. Então, as pessoas ficavam muito aflitas, tensas com a quantidade de ligações indevidas, e-mails indevidos. Isso acontecia com muita frequência, venda de dados pessoais. Começou a ficar tudo tão grande que as pessoas começaram a também ter mais interesse sobre resguardar seus próprios dados. Né? Na Semana do Consumidor, a gente pode falar muito sobre o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas não acreditavam que ia pegar. Que ia dar certo. Normalmente era esse termo que era usado. Não vai pegar, não vai pegar. E acabou se tornando a base forte que é. Por quê? Porque quem vai atrás é o próprio consumidor. É a mesma coisa da LGPD. Por que é uma lei que as empresas devem ficar atentas e realmente se adequar? Porque o próprio consumidor, o próprio titular do dado, que é a pessoa física, ele vai acabar entendendo todos os direitos dele e ele vai utilizar essa lei a favor dele. Ele que vai atrás, né? Exatamente. Então a LGPD, na verdade, veio do tipo PROCON, lei do consumidor. É uma junção de tudo, junção de exatamente. Tudo, né? Vem desde o Marco Civil da Internet, legislações trabalhistas, foram acontecendo coisas e acabou na LGPD. E o motivo foi, mais praticamente, pelo que a gente vê,
de tanto essa venda dos teus dados e aí a parte ruim do negócio, né? Pessoas fazendo empréstimo com o teu nome. Sim, tem até um fato curioso que aconteceu, isso, né? que a gente brinca que eu vivi para ver o Serasa com o nome sujo. Porque o próprio Serasa vendia os dados pessoais. E quantas agências do Serasa foram fechadas porque o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e o Serasa foi condenado. Eu não sabia porque disso. eles vendiam. Então, eles diziam assim que o seu dado pessoal para o Serasa vale 98 centavos. Porque eles só que em grande quantidade, isso movimentava muito dinheiro. E era para todo quanto é tipo de ramo, né? Exatamente. Então, milhões de dados para ti a 98 centavos, a quanto, né? Então, enfim, essas coisas ainda, digamos, hoje a gente vive num mar de rosas, ainda não. Mas a tendência é que melhore cada vez mais, que todas as empresas se adequem cada vez mais. Hoje em dia, se você vai fazer um cadastro para assistir uma palestra, antigamente pediam sexo, idade, nome da mãe, nome completo, RG, CPF. Falam, mas espera aí, só para eu me cadastrar para assistir uma palestra, não precisa de todos esses dados. Então, hoje, quantos dados eu preciso para eu ter que realmente tratar esses dados de forma a me preocupar em não ter vazamentos? Eu preciso de, no mínimo, 3 dados pessoais para poder identificar, porque a lei fala que ela protege os dados pessoais de pessoas naturais que são identificáveis pessoas naturais identificada ou identificável. Então, às vezes eu tenho um dado da pessoa que permite que ela seja identificada já imediatamente. E às vezes eu tenho dados da pessoa que transforma ela em identificável. Se eu tenho só um CPF avulso e eu não faço ideia de quem seja, eu vou precisar entrar no cadastro da Receita Federal para eu ter acesso a quem é essa pessoa. Então é um dado identificável, mas já não identifica imediatamente aquela pessoa. Ou só um nome também. Só um nome também. Por exemplo, a nossa imagem, o nosso rosto. Por que às vezes estão filmando a rua na televisão, você está de passagem, a sua imagem ela é um dado pessoal e é um dado biométrico. Sim. Mas por que ela não se torna um dado que ela tenha que ser tratado pela TV ali, anonimizado, e eles colocarem aquele vultinho no rosto de todas as pessoas? Porque ela é identificável, mas eles mesmos, às vezes, em reportagem, falam, se você conhecer esse rosto que apareceu aqui invadindo tal lugar, entre em contato conosco. Porque essa pessoa não é imediatamente identificada somente pela imagem dela. Então, tem os dados. Para você realmente ter que tratar esses dados, você precisa ter, no mínimo, 3 dados da pessoa. Então, você tendo 3 dados, você consegue cruzar e identificar exatamente quem são as pessoas. Então, tem que cuidar, mais ou menos isso, né? Não juntar 3 dados. Isso, por exemplo, você vai fazer vai participar de hoje em dia tem N palestras gratuitas de 2, 3 dias de palestras. Se a pessoa pedir o nome, o seu e-mail, ou para se cadastrar você precisa do seu primeiro nome, isso já é o que chama de pseudo-anonimizado, né? Porque não está dando o nome completo. E pedir o seu e-mail e o seu telefone, às vezes para pedir para você entrar num grupo de WhatsApp, caso você queira também, isso já não é um dado que a pessoa precise tratar, porque ele não tem os 3 dados completos para poder realmente identificar aquela pessoa. Esse então é o motivo que começou, começar a ter mais segurança nos dados pessoais, então. E qual ramo? Entra para todos os ramos isso, tipo assim, eu trabalho com turismo, então a gente sabe que eu na maioria das vezes eu cruzo 3 dados, entendeu? Ou mais, por alguns motivos, né, que a gente vai, com a tua ajuda, que a gente está trabalhando essa lei, né, para dentro do sistema, a gente já está adequando ali. Mas todos os ramos precisa, se o cara tem uma loja, se ele tem um hotel, se ele tem uma loja de autopeça, eu quero botar uns ramos diferentes, né? Uma fábrica, isso entra em todos os ramos? Sim. Todas as pessoas jurídicas precisam se adequar. Pessoas físicas e jurídicas que tratam dados pessoais precisam se adequar. Olha. Aí o que é necessário ver?
se a pessoa, que tipo de dados ela trata. Porque quando a gente vai, por exemplo, na padaria comprar o nosso pãozinho, a gente não trabalha com dados pessoais na hora da compra. Como consumidor, então, ali não tem dados pessoais tratados. Mas quando ele tem funcionários. Também, então, a padaria, ela tem fornecedores, ela tem funcionários. Esses dados ela precisa se adequar. Então, como empresa, ela precisa, sim, todos os CNPJs. Algumas pessoas, erroneamente, aí a gente acha que houve até um desserviço, porque houve algumas empresas de mídia que disseram que, quando saiu a resolução número 2 da ANPD, e a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão, uma agência que veio para regulamentar, para também fiscalizar, para verificar essas questões. Quem está se adequando? Mais isso, exatamente. Aí, saiu a resolução de 2020, resolução número 2, onde eles disseram que as MEI, as pequenas empresas, não precisariam se adequar à LGPD. E isso foi um desserviço. Por quê? Porque é mentira. Todas as empresas precisam se adequar à LGPD. O que houve? Houve uma flexibilização em alguns aspectos. Então, as pequenas empresas, as MEI, elas têm prazo em dobro para responder em algumas coisas. Era a minha próxima. Mas todas as empresas precisam, seja com relação aos seus funcionários, seja com relação aos seus fornecedores, aos contratos que eles fazem, contratos de parceria. Isso, a pergunta não é só para esclarecer, né? Por exemplo, não é só do cliente que está comprando no meu sistema, documentos dos funcionários que estão dentro da empresa, informações que nem sempre diziam antigamente que não podia dizer quanto que o outro ganhava, né? E hoje está sendo realmente lei que ninguém pode saber quanto o outro ganha, ou, enfim, documentos de cada um funcionário. A gente costuma dizer que a adequação da LGPD, ela começa através da conscientização dentro da empresa. Porque as pessoas acham que é só no meio digital, mas a lei fala que é também no meio digital. Se você deixa um documento, um papel... Então, no começo, falava-se muito, tinha muitas histórias assim que falavam daquela empresa que pegou o currículo, aquele monte de currículo velho que tinha e jogou fora, e aí foi para um lugar que embalava um peixe nos currículos das pessoas. Enfim, o descarte de papéis, às vezes uma tela que você deixa, uma pessoa que passa, que não é autorizada a ver aquela informação que está naquela tela aberta, aquilo já é um incidente de vazamento de dados. E uma empresa que tenha 4 dias para informar o incidente do vazamento de dados, que tenha 2 dias, perdão, porque é isso que as empresas têm, 2 dias para informar. A MEI e a pequena empresa, elas vão ter 4 dias, elas vão ter o prazo em dobro. Então, se houver a incidência de um vazamento de dados e a ANPD vier e exigir me fugiu o nome agora, mas é um documento que a gente tem que fazer, que é Depois me fugiu totalmente. Mas que tem que ser apresentado em 15 dias, que é o relatório de impacto, lembrei. Do relatório de impacto que a empresa tem que apresentar em até 15 dias, que normalmente as empresas maiores ou que tratam muitos dados já estão deixando prontas. As MEI, as microempresas, elas têm o prazo dobro, elas têm 30 dias para apresentar. Então, é isso a flexibilização que houve, mas não que isentou elas de se adequar à LGPD. E tem perdão. Não, imagina, pode falar. Tem algum prazo estipulado ou vai indo, vai se adequando? Eles deram um prazo desde quando eles fizeram essa lei que deu. Já houve bastante prazo, né? A lei foi sancionada né? A lei foi sancionada em 2018, ela entrou em vigor em 2020, ainda demorou mais um ano para começar a valer as sanções. Mas é lógico que tudo existe uma justa medida. Ninguém vai sair por aí aplicando multa e as empresas elas vão se adequando conforme... Porque existe todo um processo pedagógico para as empresas aprenderem. Já tem muitos processos rolando baseados na LGPD. Então, conforme vai aparecendo mais questões e mais casos assim, mais as empresas vão buscando se adequar. Mas toda vez que a LGPD vier questionar alguma coisa ou que alguém vier
fazer uma requisição, um requerimento com relação a isso, existe um prazo para que a empresa se adeque, para que a empresa apresente aquilo que precisa. Sim. Então, os prazos que tinham legalmente já passaram, mas agora eu acho que é uma questão natural que as coisas vão fluindo e ninguém vai ser multado no primeiro momento, ele vai ter direito de resposta, ele vai ter direito de se defender, de apresentar a documentação necessária, enfim. Ou começar, né, a fazer aquilo, né? Exatamente. Um ponto que você tinha falado sobre ninguém saber do salário. Esses dias me questionaram sobre o portal da transparência do salário das pessoas, dos funcionários públicos. E entra num processo que é, por exemplo, quando a gente vai fazer a adequação da LGPD, a gente primeiro precisa verificar os princípios. Se dentro daquele princípio eu tenho uma finalidade para coletar aquele dado, aí eu vou verificar quais são as bases legais. E a base legal é de cumprimento e obrigação legal ou regulatória. Porque sempre existem leis que me obrigam a manter o dado daquela forma. Quando exames médicos, prontuários médicos, a legislação exige que seja guardado por até 20 anos. Então, sim, tem coisa que tu não pode só ir exatamente. Lá e vamos ter que derrubar os questões dados. Contábeis, questões trabalhistas. Então, são leis que obrigam eles a regulamentarem e manterem daquela forma. A mesma coisa, existem regulamentos e leis que até que obrigam com que alguns dados sejam públicos, e o portal da transparência é por conta disso. Então, eles seguem leis gerais. Sim, vamos ver aqui. E já existe, né, como você, eu acho, né, consultoria, para vir ajudar essas empresas que muitos estão começando agora, ou já sabem, mas nem começaram a fazer isso. Não sabem nem por onde começar, que nem como nós aqui, da primeira vez que ouvimos falar. Começamos a conversar contigo para conseguir abrir a mente, ou abrir para quê, por quê, quando começou, para que serve. Tem gente que nem sabe por onde começar, né? Já existe esse tipo de empresa? Sim, existem várias empresas, existem advogados que se especializaram nisso nos últimos anos, e existem até mesmo empresas de TI, que às vezes tem ali um consultor jurídico também, que faz toda para unir as partes. Sim. Né? Hoje em dia tudo é muito virtual, então é importante, até porque a gente precisa verificar sobre a coleta, o tratamento, se existe compartilhamento dos dados, e muitas vezes quando a gente guarda o nosso banco de dados na nuvem, seja na Amazon ou no Google, enfim, sim, você às vezes, se for na Amazon, você tem que informar em um dos documentos, que é a política de privacidade de dados, que você tem o compartilhamento internacional de dados, porque existe toda uma obrigatoriedade dessa informação. Sim. Mas não necessariamente que você transfira os dados internacionalmente, mas como está lá na nuvem, ele já foi compartilhado, ele foi compartilhado internacionalmente, você tem que informar isso na política. Então, por isso que existe essa junção de equipes de TI juntamente com o jurídico. Mas existem vários escritórios já hoje especializados, existem várias empresas que as pessoas podem buscar auxílio nesse sentido. Sim. Inclusive, uma das obrigatoriedades da lei é que as empresas tenham um DPO. Né? A gente usa essa terminologia que veio da GDPR, mas o DPO é o encarregado, é chamado de encarregado de dados dentro da LGPD. E esse encarregado é a pessoa que vai fazer a ponte. Ela tanto vai ser responsável pelas informações junto com o consumidor ou com o titular do dado, a pessoa que vier fazer alguma requisição, como ele também vai ser a pessoa responsável por conversar sobre a empresa com a ANPD em eventual problema que venha a acontecer. E as empresas, algumas são obrigadas a ter, né? A não ser que, por exemplo, uma das flexibilizações é que a MEI, ela não precisaria ter um DPO. Só que, se houver algum problema, ela vai precisar, no mínimo, ter alguém que entenda muito da lei para poder resolver, ajudar isso nela. Então, acaba sendo, pode ser um funcionário de dentro da empresa, os DPOs, não precisa ser exatamente uma pessoa de fora, mas ela tem que ser uma pessoa que entenda da lei, que entenda de como é feito esse tratamento, de como é feita a coleta, de como é feito o armazenamento, de como é feito o compartilhamento quando há, e de como é feito o descarte desses dados, em quanto tempo é feito, quanto se tempo é precisa feito. para cada coisa, né? Exatamente. Até, eu não sei, a gente até vai ter que conversar logo mesmo sobre isso, porque com você que está fazendo da Só Ingressos, né?
mas já vira uma pergunta aqui, né? Porque a gente passa dados para um prestador de serviço, por exemplo, né? Eu tenho que colocar isso dentro do meu negócio, dizendo que a gente passa os dados para outra empresa. O certo é todas as empresas estarem dentro da lei, né? Do Sim. LGPD, né? Acabou se tornando uma cadeia, né? Porque daí as grandes empresas, as maiores, que seriam as mais visadas e que de repente a Agência Nacional de Proteção de Dados poderia entrar em contato antes para verificar, porque é onde acontecem os vazamentos antes, Facebook, enfim, outras empresas que, enfim, nacionais que a gente conhece, poderiam ser alvo primeiro. E aí essas empresas correram para se adequar. Qual que é a questão? É que existem dois agentes de tratamento de dados dentro da lei, que são o controlador e o operador. Quando o titular do dado vai entrar com uma requisição ou até mesmo um processo por alguma coisa que não foi cumprida pela lei através do dado dessa pessoa, ele vai entrar contra o controlador, não contra o operador. Mas o operador é sempre solidário. Então, se você está pegando os dados, transferindo, você que coletou, você que determinou qual é a finalidade, que é um dos princípios, você verificou, eu coleto esse dado para tal finalidade. Então, eu vou colocar a base legal dele. Por que eu coleto esse dado? É para execução de contrato, porque sem esse dado eu não consigo chegar ao final, executar o produto. Exatamente. Então, eu tenho a finalidade específica, eu verifiquei todos os princípios, eu tenho a base legal desse dado, só que eu preciso transferir, compartilhar esse dado com um terceiro, um parceiro que também faz parte dessa cadeia. Esse terceiro parceiro, às vezes ele pode ser o operador. Sim. Em alguns momentos, a mesma empresa pode ser controlador e operador. E esse operador, apesar de ele não ser o alvo que o titular do dado vai entrar em contato com ele ou vai processá-lo em eventual incidente de vazamento de dados, ele é solidário. Então, as empresas, elas começaram a ficar atentas sobre isso e começaram a só fazer negócios com outras empresas que tivessem adequadas. Por quê? Porque eu não vou correr risco de ser solidário com uma outra empresa que é irresponsável nesse assunto. Certo. Então, as empresas sempre exigiam das suas empresas parceiras, no mínimo, um contrato, um aditivo. Os contratos, eles não precisam ser mudados, mas quando vai fazer as adequações da LGPD, precisa de aditivos. Mas eu tenho 1000 funcionários, eu vou precisar que todo mundo assine um aditivo? Sim. Todos os funcionários vão precisar assinar um aditivo. Por quê? Porque tem que estar todo mundo ciente da sua responsabilidade. Funcionário não responde, funcionário, CLT não responde por vazamento de dados. Sim. Mas, eventualmente, pode diminuir até mesmo a responsabilidade de uma empresa se ele provar que esse funcionário ele estava de acordo, né? E que ele estava com o termo assinado, ele estava avisado, ele sabia todo o procedimento, ele sabia, e essa pessoa que foi a culpada, a causadora de um incidente de vazamento de dados. Isso também pode demonstrar boa fé da empresa, que ela fez tudo certo para que chegasse num resultado. Foi um erro do funcionário. Pode acontecer, né? Porque diz que os grandes vazamentos são sempre pelas mãos humanas, né? Sempre tem algum dedinho ali para acontecer. Bom, eu acho que não sei se tu tem alguma coisa mais assim que tu acha que deva colocar aqui pra gente. Olha, a LGPD é muito assunto. Daria pra gente falar aqui, dias e dias e dias. São muitos assuntos, mas eu fico à disposição também, caso venham a surgir novas dúvidas ou que você queira marcar novos encontros pra gente falar a respeito. Sim, eu acho que fico à disposição. Esse tema, como tu falou, é muito grande. E a gente falou só de alguns pontos um pouco mais comuns, né? Por que precisa, da onde veio, quando começou e todas as empresas precisam. Sim. Um ponto muito importante, né, que nem essa outra pessoa que falou para mim que está trabalhando com um pessoal de Portugal que quer fazer negócio com o Brasil e ela já quer se adequar com a do Brasil, porque senão eles vão parar de fazer trabalho, né? Isso é uma coisa muito grande. E nós, por exemplo, né, nós temos que começar a falar. Eu tenho outros parceiros que a gente tem que passar dados às vezes, para eles também se adequarem, né? Para a gente ficar junto. Muito importante. E tanto as outras empresas. Então, quando todas estiverem adequadas, o risco vai ser muito menor mesmo e de menor de vazar e menor de a gente ser processado, alguma coisa assim, porque todas as empresas estão andando com os mesmos pensamentos, né?
E com certeza a gente tem que explanar, a hora que der, um próximo programa, um pouco mais a fundo, umas coisas mais que a gente quase não fala no dia a dia, mas é coisas que todo mundo precisa saber. Eu acho que esses pontos aqui é mais para o consumidor, né? Ficar mais tranquilo também. Sim. Que... A gente poderia dizer, por exemplo, quais são os direitos do titular de dados, que seria o consumidor, né? Sim. Isso está tudo especificado na lei também, mas ele pode, por exemplo, ter acesso aos dados dele, a atualizar os dados dele, ele pode pedir a exclusão dos dados, e tudo isso as empresas têm que estar adequadas, porque assim, se eu pedisse hoje para você para excluir os dados, às vezes tem empresas que não sabem da onde partir, como é que eu vou localizar? Às vezes essa pessoa fez negócio comigo, se eu sei onde está o dado desse cliente, então eu preciso ter toda uma organização, né, até para poder, para esse cliente ter acesso aos dados dele. Então são vários direitos que eles têm, que isso está na lei. Sim. Pode falar, a gente pode falar especificamente de cada um dos princípios ou das próprias bases legais, que seria bem interessante também. Eu acho que a próxima vez a gente pode falar um pouco mais do direito do consumidor, assim, né? Hoje a gente está falando da lei, como que as empresas têm que se adequar, como tem que fazer. E a próxima a gente vai fazer com certeza, acho que é um assunto muito interessante, falar a parte do consumidor, né? E lógico, não é em tudo chega ali e manda fazer, mas ele tem um direito, né, de algumas coisas que às vezes a gente contesta um pouco sobre, pode tudo, não, o consumidor não pode tudo, mas ele tem várias leis a favores, né? E agora as empresas podem tratar. As empresas às vezes ficam com medo, né? Agora então eu não vou poder mais pegar os dados. Não, a gente tem que ver a finalidade que eu preciso desses dados e se é realmente necessário, está dentro dos princípios. É o mínimo de dados necessários para aquele objetivo, para aquela finalidade. Elas podem tratar, se enquadrou dentro dos princípios e dentro das bases legais, ela tem que tratar. Agora, a gente havia até comentado sobre questões de dados sensíveis e tudo mais. Tem momentos que eles são extremamente necessários e tem momentos que não. O que são dados sensíveis? Certo. Os dados sensíveis são aqueles que podem causar algum tipo de constrangimento, de identificação que possa levar a alguma... qual seria a palavra? Levar algum dano para algum tipo de discriminação, de constrangimento. Então, por exemplo, tudo origem racial, religião. Hoje em dia você não pode perguntar mais a religião da pessoa. Só se for muito necessário, mas senão exatamente, não tem que enquadrar dentro da base legal. Sim. Então, por exemplo, dados sensíveis, dados médicos, dados de saúde, esses são dados sensíveis. Se num hospital a pessoa pergunta pela religião, porque algumas religiões não aceitam transfusão de sangue, ele está explicando ali o porquê. Que tá perguntando, mas aí eu né? me perguntaria assim, por que não pergunta então, aceita transfusão de sangue? Não é mais simples e você não precisa colocar a religião e não se torna um dado discriminatório. Por exemplo, também questão de tratamento de dados de criança e adolescente. Isso já no ECA, criança é quem tem até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre isso também. Ela fala que sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, eu posso tratar? Sim, mas existem sempre com o consentimento, que é uma das bases legais, o consentimento, e sempre precisa do consentimento de um pai ou de um responsável. O responsável, né? Mas eu nunca, e se a criança estiver sozinha? Sobre 2 hipóteses, posso tratar dados da criança sem o consentimento imediatamente, que para entrar em contato com o pai ou responsável ou para salvar a vida da criança. Risco de morte. Exatamente, em caso de vida ou morte. Vida ou morte. Eu posso entrar. Aí eu posso ter esse dado tratado, mas eu não posso compartilhar de forma alguma. Enfim, olha, tem muito assunto, muita coisa para a gente falar. Mas foi um programa muito esclarecedor. Eu gostei muito. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tirado, né, um tempinho da correria de sempre, de todo mundo. E nos dá aí, né, essa graça aí de nos esclarecer várias coisas. Eu agradeço mais uma vez muito e que Deus abençoe sempre você. Amém. O maridão lá, o Rafael, amigo da gente, logo vai estar aqui com a gente também, falando de outro assunto, mas eu te agradeço mesmo. Obrigado, Enio. Tá eu bom? que agradeço. Até mais. Até. Pessoal, amante do turismo, então, e VTV.
estamos encerrando mais um programa, então espero que esclarecemos algumas coisas aí, algumas dúvidas, ou até alguns que nem sabiam dessa lei. Eu agradeço a todos e até a próxima.